Boa noite, gente. Tudo bem? Nelson Guimarães, aqui na nossa live de domingo. Hoje eu tô aqui num lugar diferente. Vim para o quarto da minha filha aqui e estamos aqui iniciando. Vamos lá. Para a gente ser bem objetivo, algumas pessoas às vezes me procuram, me perguntam qual o objetivo do teu canal, qual o objetivo do teu conteúdo, da sua mensagem. Gente, desde o começo, desde que nós recebemos essa mensagem, mais ou menos há uns 13 anos atrás, um pouco mais, desde que nós começamos mesmo, porque antes de sair da denominação anterior, nós ficamos 5 anos lá, desde que eu recebi a mensagem do reino, desde que Deus me revelou que o centro da vontade dele era o reino, me cruzando um monte de textos bíblicos, e eu vou fazer uma introdução para você entender isso aqui, me mostrando 4 textos, Êxodo, eu não vou citar, ler os textos, mas eu vou citar para se você quiser anotar, tá bom? Êxodo 19:6, 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1, versículo 6 e Apocalipse 5:10. Todos esses textos falam de sacerdócio real ou real sacerdócio, rei e sacerdote. Depois disso, lógico, Deus começou a me mostrar outras passagens, outras configurações do próprio Antigo Testamento que nos mostravam, que apontava para isso, como em cima de Abraão, em cima de Josué e Caleb, em cima de Davi, em cima de Gideão, e tantos, no livro de Juízes, de tantas outras passagens. E quando chegou nos evangelhos, muitos textos, as parábolas de Jesus, Lucas 4:43, é necessário que eu vá a outra cidade pregar o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. Então nós vimos um conteúdo vasto durante 5 anos estudando isso, antes de tomar a decisão de, na verdade, nós não saímos da denominação anterior, nós fomos expulsos praticamente, porque as pessoas não entendiam muito bem a mensagem, não queria se desconectar de coisas que eram praticadas, que na verdade já eram há muitos anos praticadas. Já tinha muito tempo que a gente praticava determinadas coisas que no nosso entendimento nós deveríamos abandonar. Depois, no entendimento da mensagem do reino, nós deveríamos abandonar. E levamos isso, lógico, para a nossa liderança, que passou um tempo também lendo, tentando entender, e no final da história não foi entendido da forma como nós enxergávamos que tinha que ser entendido, e nós preferimos permanecer na mensagem, e por conta disso fomos convidados a sair, embora com a mensagem, e eles ficavam lá do jeito que eles estavam. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não quero trazer esse assunto, não. O que eu estou querendo te mostrar é que o que me pergunto às vezes, quando eu falo lá, ativa o rei, é que nós entendemos, e você precisa entender, e não é uma mensagem específica para uma pessoa, é uma mensagem específica para a igreja, para a eclesia de Cristo, seja ela católica, evangélica, luterana, não importa a igreja, todos têm que entender isso. Por quê? Porque é a mensagem central, era o que Deus tinha estabelecido lá em Gênesis, antes do pecado de Adão. Por isso que em Mateus capítulo 25:34, está escrito assim, Jesus disse, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Opa! Deus, quando fundou o Gênesis ali, ele fundou um reino, porque ele é rei. Adão, quando pecou, quando errou, ele não perdeu a salvação, ele não perdeu o amor de Deus, Deus continuou amando, mas agora ele abriu mão do governo da terra, do reino, a palavra domínio, que Deus entregou a ele em Gênesis 1:26 e Gênesis 1:28, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança e domine, que Deus entregou a ele, domínio, essa palavra é manlaca, governo real, domínio. E no 28 ele repete essa palavra
E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então essa palavra domínio é uma palavra que existia no Gênesis, foi perdida no pecado de Adão e Eva e recuperada por Cristo na cruz do Calvário. Por isso, começam a surgir textos, o apóstolo Paulo escreve nas cartas dele, Romanos 5,17, se pela ofensa de Adão, presta atenção, Adão errou e falhou. Se pela ofensa de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, o reino retorna ali na cruz. Quando Jesus conquista na cruz, ele recupera esse reino e nós precisamos entender sobre isso. E eu, quando venho aqui trazer essa mensagem, a gente criou o canal Nelson Guimarães Oficial, nós estamos no Instagram com @NelsonFGuimarãesOficial, nós temos o Facebook lá, a página do Projeto Rei, você também pode ir lá, Projeto Rei, você vai achar, Projeto Rei Oficial, você vai achar com os conteúdos, para que você entenda e eu, o que nós devemos fazer aqui. Por quê? Porque você, meu irmão, presta bem atenção, você que vai assistir essa mensagem aqui, vou te dar o tema já, presta atenção aqui, você que está aqui me vendo pelo Instagram e você pelo Facebook, você vai para uma igreja como nós fomos, chega lá, tá tudo pronto. Não adianta você ser estudioso de várias coisas ao teu redor, porque se você não estudar a doutrina daquela denominação, seja presbiteriana, metodista, batista, universal, mundial do poder de Deus, qualquer igreja que seja, se você estudar outras coisas e começar a chocar com a mensagem que você aprende ali, que você foi ensinado com a verdade da igreja que você está, você é tido como rebelde, você é maluco, você é herético, você está endemoniado. Então tudo isso nós ouvimos quando nós entendemos que depois da cruz é o reino. Como você pode afirmar isso? Porque está escrito. Jesus veio e disse, Lucas 16:16, a lei e os profetas, porque era a base da antiga aliança, eu vou falar um pouco sobre isso, a base da antiga aliança era a lei e os profetas. E Jesus veio dizendo, a lei e os profetas duraram até João Batista, até João. Desde então é pregado o reino. Entendeu? O reino é depois da cruz. A mensagem do reino é depois da cruz. Então Jesus veio trazendo essa mensagem depois que ele morre, ele ressuscita. E quando você lê lá em Atos capítulo 1, versículo 3, que Jesus ficou 40 dias. Quanto tempo Jesus de Nazaré, humano, homem, carne, ficou na terra? 33 anos e meio. Quanto tempo Jesus ressuscitado ficou na terra? 40 dias. Está escrito Atos 1, versículo 3. E ele ficou 40 dias falando tudo concernentes ao reino. Atos 1, versículo 3. Quando chega no versículo 6, os discípulos que estavam ali ouvindo, não entendendo nada, como muita gente que ouve a gente ensinar e pregar também não entende, eles perguntam o quê? É nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Eles estavam preocupados com Israel, com Jerusalém, com a velha aliança, com tudo isso, mas eles não entenderam o que Jesus estava falando naqueles 40 dias. Jesus, a partir do versículo 8, 9, 10 e 11, sobe aos céus e vai embora. E aí, eles continuam praticando as mesmas coisas que praticavam na velha aliança. Atos capítulo 2, Pedro batiza quase 3.000 pessoas. Continua falando de Jesus, mas praticando, por exemplo, se ele diz que a lei e os profetas duraram até João Batista, o batismo nas águas era o batismo de João. Então o batismo das águas já ficou agarrado na cruz. Não podia passar da cruz. E eles continuaram fazendo. Eles continuam usando o mesmo modelo do sacerdócio da velha aliança, que era arônico e levítico. O tabernáculo e o templo de Salomão e o tabernáculo de Moisés, aquele modelo, eles trouxeram para depois da cruz. E isso veio
durante a história da igreja e chega até nós. E aí a igreja, totalmente pendulada por sacerdócio, não consegue entender o que Jesus disse em Lucas 16:16. Ele não só falou, ele mostrou, ele levou Pedro, Tiago e João no monte, lá no Monte da Transfiguração, e ali se transfigurou, mostrou como ele, ressuscitado, estaria. E aí aparece Moisés e Elias, que representava Moisés, a lei, Elias, os profetas. Lucas 16, a lei e os profetas durariam até João. Então, é muito claro isso. Desde então é pregado o reino. Colossenses 1:13, ele nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente falava pelos profetas, através dos profetas. Nos dias de hoje fala pelo Filho. Então, todas essas passagens, como no Monte da Transfiguração, que Pedro tentou fazer tabernáculo para Moisés, tabernáculo para Elias e para Cristo, e a voz do céu vem e diz, não, é a ele escutais, somente a Cristo. Então, meu irmão, com todo amor e carinho, nosso objetivo aqui no Projeto Rei, nessa mensagem, é que você permita que essas escamas caiam, para que você entenda o que realmente Deus quer de mim e de você nesses dias aqui na terra. Eu tenho estado muito angustiado, porque o que eu quero é ajudar as pessoas. Eu não quero só que você seja um frequentador de igreja, que você vá para o culto e fique naquela cobrança. Se você não for para o culto, você não serve a Deus. Se você não for para o culto, se você faltar, seja bem-vindo aí, Paulo Rodrigo. Não, Priscila Martins, pensei que fosse a Priscila do Paulo Rodrigo. Luciane, seja bem-vinda aí. E aqui também no Facebook. Então, o que a gente quer realmente é que você descubra qual a sua verdadeira identidade. A sua identidade é uma identidade real. E nessas mensagens que eu tenho falado às quintas e domingo, eu tenho falado sobre a ordem a qual você faz parte. As pessoas não sabem nem quem é Melquisedeque, gente. Melquisedeque é a ordem a qual nós fazemos parte hoje, depois da cruz. Quem é Melquisedeque? As pessoas falam, não sei. É de comer? É de passar no cabelo? Nunca ouvi falar. Quando já ouviram falar, você ouve mensagem sobre Melquisedeque na sua igreja? Não. Por quê? Porque na igreja, como eu aprendi no seminário da igreja, eu fiz dois seminários. Na igreja a qual eu saí, Melquisedeque era tido somente, como todo mundo conhece, um tipo de Cristo. Não, Melquisedeque é um tipo de Cristo, apareceu lá em Gênesis capítulo 14, depois no Salmo 110, versículo 4, depois em Hebreus 5, Hebreus 6, Hebreus 7, depois acabou. É só um tipo de Cristo. E não é. Se nós tratarmos Melquisedeque como tipo de Cristo, nós não conhecemos Cristo. Como você pode conhecer a Cristo, que ele estabelece uma ordem, a qual você deve andar e você nem sabe que ordem é essa? Como é que você pode se conectar a Cristo que está nessa ordem? Então, meu irmão, eu tenho estado muito angustiado. Tem um grupo de pessoas que andam com a gente, que estudam com a gente, que se desenvolvem com a gente e que também fica olhando tudo isso e vê o pêndulo da igreja totalmente pendulado para o lado do sacerdócio e o sacerdócio errado. Se fosse pelo menos para o sacerdócio de Melquisedeque, estaria melhor, mas é o sacerdócio arônico, e isso é pior. Então eu tenho falado aqui sobre a grandiosidade de Melquisedeque. Então eu falei que Melquisedeque era maior que Abraão, já falei isso aqui nas mensagens anteriores. Vai lá no canal Nelson Guimarães Oficial no YouTube, entra lá e assista essa mensagem. Melquisedeque maior do que Abraão. Falei Melquisedeque maior do que Moisés e a lei. Superior a Abraão. Melquisedeque maior do que Moisés e a lei. Agora, se você não entender, pastor, é maior, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa? Não, você precisa entender que existem determinadas práticas que você faz, que você tem, que atrapalham, é como um véu,
É como está ali em 2 Coríntios capítulo 3, que toda vez que é lido Moisés, um véu está posto sobre o coração deles, que não deixa você avançar com o reino de Deus, porque a mensagem central é o reino, e aí você fica ouvindo mensagem na ordem errada, ou cantando louvores na ordem errada, recebendo doutrinas da ordem errada. E aí Jesus disse, não se pode deitar vinho novo em odre velho, não se coloca remendo de roupa nova, pano novo, em roupa velha, porque vai romper mais, abrir mais a ruptura. Você precisa aprender novo com novo. E aí, isso é um problema. Então, olha, nós vimos maior que Abraão, maior que Moisés e a lei. Vimos também maior, superior que Arão. E hoje nós vamos ver que Melquisedeque é maior do que o sacerdócio levítico. Isso é um problema. Você que está aqui me assistindo, comenta aí, faz comentário no Facebook, faz comentário no Instagram, vai lá no canal Nelson Guimarães Oficial, faz comentário, faz pergunta, faz alguma coisa, pula, grita, mas se incomoda com isso. Por quê? Porque você pode estar dentro de uma igreja, fazendo lá o teu trabalho lá, e você um dia vai estar diante de Jesus, diante do tribunal de Cristo, porque é o julgamento dos crentes, e vai ter que prestar conta. Ah, mas você ouviu aquele pastor lá falando? Ouvi, mas eu não levei fé. A igreja que eu fazia parte não tinha nada disso. Buscava. Vai buscar o entendimento. Então hoje, nós vamos ver Melquisedeque maior do que o sacerdócio levítico. Presta atenção. Hebreus capítulo 7, versículo 11 diz, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, se fosse perfeito, porque sobre ele o povo recebeu a lei, sobre o sacerdócio levítico o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Que necessidade haveria? O sacerdócio já estava certo? É esse que nós temos que andar? É usando todas as práticas daquela ordem? Por que iria mudar? Por que iria trazer outro? Aí ele diz, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se diz pertence a outra tribo. Presta atenção. Aquele de quem essas coisas se diz, quem? Jesus, Cristo, pertence a outra tribo. Qual é a tribo a qual ele faz parte? Judá. Como é que pode você não conseguir entender isso? Levi, tribo de Levi, sacerdócio levítico. Judá é outra parada. Não tem como fazer nem comparação. Aí ele diz, porque mudança do sacerdócio necessariamente se faz mudança também da lei. Porque aquele de quem essas coisas se diz pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Da tribo de Judá, ninguém serviu ao altar. Meu Deus! Mas é sacerdócio ou é reino? É reino. Por quê? Porque ninguém serviu ao altar. O pêndulo da nova aliança, do novo pacto, é pendulado para o reino. Mas ninguém fala de reino. Mas fala o tempo todo de sacerdócio, culto, altar, oferta, arca da aliança, óleo de Arão, batismo de João. Só isso. Tabernáculo de Moisés. Não conseguem entender que o tabernáculo, a qual Deus hoje quer reedificar, como está em Atos 15:16, naqueles dias reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Presta atenção, eram dois montes, Monte Sião, Monte Sinai. O tabernáculo de Moisés, Monte Sinai. Davi viveu nessa época, mas não foi lá congregar no tabernáculo de Moisés. A arca estava roubada, estava perdida. Davi recupera a arca. Olha que rebelde, que rebeldia que esse cara tinha. Recupera a arca, não levou para o tabernáculo de Moisés. Ele fez no Monte Sião outro tabernáculo. Ué, Davi já tinha uma visão de novo pacto.
Porque nesse novo tabernáculo que ele faz, ele cerca o tabernáculo, coloca a arca no meio. Ué, mas não é mais no lugar santíssimo? Não. O tabernáculo de Moisés tinha separação. Átrio, santo e santo dos santos. A arca ficava lá no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para fazer o sacrifício. Ninguém podia entrar. Quem entrasse ali ia ser fulminado. Davi pega essa arca, bota no meio do tabernáculo, e aí qualquer pessoa agora podia entrar. Que doideira! Não era mais fulminado. O caminho estava livre. Isso já apontava para a nova aliança. Isso já apontava para o novo pacto. E Davi faz isso e não é fulminado. E Deus diz que nos últimos dias, Atos 15:16, restaurarei o tabernáculo de Davi que está caído. Por que está caído? Porque as pessoas não conseguem entender que o rei Davi, que é Jesus, olha só o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, como começa, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Adão. Jesus é a raiz de Davi. Então, tem tudo a ver com o tabernáculo de Davi, mas a igreja hoje é pendulada para o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo arônico. Vou te dar alguns exemplos. Então vamos lá. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Presta atenção. Ah, não tem sacerdócio? Não. Não é que não tenha. Jesus é o nosso sumo sacerdote que ascendeu aos céus e entrou, e hoje está lá, e habita na igreja dentro de nós como templo. E como pedras vivas formamos a eclesia para a edificação da igreja. Pedras vivas unidas. Então presta atenção. Quando o pêndulo está para o sacerdócio, e principalmente o errado, você sabe o que as pessoas da igreja são? Quem canta, quem dança, são chamados de quê? Levitas. Eu tenho contato com muitas pessoas. Você é uma pessoa que é da igreja hoje, levita. Como é que é isso? Você é de Cristo e é levita? Ah, mas isso é só simbólico. Não tem como fazer simbologia de algo que você não é. É a mesma coisa que eu te chamar de japonês, você sendo alemão, brasileiro, te chamar de angolano. Não tem por que chamar de angolano, ou angolano chamar de brasileiro, americano ser chamado de chinês. Você não pode ser uma coisa que a Bíblia diz que você não é. Aí você vai para a igreja, vai para o louvor, é o levita. Que entra os levitas. Que levita? Não, mas o levita que adora. Porque o pêndulo está em Arão. Porque o pêndulo não está na ordem certa. O pêndulo está... Você dança na igreja, é levita de dança. Levita? Como assim? Você está conectado à tribo de Judá ou à tribo de Levi? Porque o pêndulo está para o lado errado. Ainda que esteja para o sacerdócio é errado. Então Melquisedeque, ele é rei e sacerdócio, mas de outra parada, de algo muito superior. Mas as pessoas não conseguem entender. A igreja hoje, ela mistura tudo. E quando você mistura tudo, você erra. Você erra feio. E por não estudar, por não entender, por não receber entendimento, revelação, isso não pode acontecer. Então presta atenção. Sacerdócio levítico passou, não tem levita. E quando a gente está na ordem errada, dá uma série de problemas. Quer ver alguns? Ministério de Louvor. Você aí que é do Ministério de Louvor. A gente aqui no Projeto Rei sempre foi assim, depois que a gente entendeu isso. As músicas que nós usamos precisam ser avaliadas para saber em que ordem ela está. Como assim, pastor? A ordem que você está cantando. Essa música está na ordem arônica ou na ordem de Melquisedeque? Ué, mas como assim? Vou citar um exemplo. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Espera aí. Se Jesus naquela cruz consumou tudo, já fez, o meu milagre, pela fé, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o quê? A fé é a certeza das coisas que não se vê. Se eu estou cantando que vai chegar, na cruz ele não conquistou tudo e já nos deu, e pela fé eu já não tenho,
Então como é que eu vou ficar cantando vai chegar? Mas não chegou. Meu filho, no mundo Kairos é uma coisa, no mundo Cronos é outra. No tempo Kairos de Deus, tudo já foi. Presta atenção. Eu sei que para você parece uma coisa muito absurda, mas não é absurdo. É você entender, remove a minha pedra. Eu gosto muito, gosto da Aline Barros, gosto de muitos cantores, Antônio Cirilo, amo todos esses cantores. Eu cresci ouvindo, dentro da igreja, ouvindo esses cantores. Mas hoje eu avalio. Essa música aqui já está cantando a consumação do que nós somos ou do que nós vamos ser? Não, do que nós vamos ser. Então não serve. Está na ordem errada. Não tem como. Remove a minha pedra, ele removeu há 2000 anos. Hoje eu não tenho mais pedra. Hoje eu tenho conquista, hoje eu tenho vitória, hoje eu tenho abundância, hoje eu tenho desenvolvimento, hoje eu cresço, hoje tudo eu já tenho. Por isso que Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Não diz que vai nos abençoar. Mas se eu estou pedindo para remover, se eu estou pedindo para a bênção, se eu estou... Avalie o louvor. O louvor, fora da ordem, fica falando todo dia que você não tem, que eu quero ter. E na cruz ele já te deu. Ele já conquistou. Como é que pode você receber algo que você já conquistou? Como é que pode você querer ter algo que você já tem? Então presta atenção. Louvor fora da ordem atrapalha o processo de fé na tua vida. Todo dia tu cantando, eu quero ter, remove isso, traz a minha bênção. Quer ver um outro louvor? Cantei muito, eu te busco, te procuro, ó Deus. Ué, aonde você perdeu ele? Ele habita dentro de você 24 horas, ininterrupta. Como é que você está buscando? Buscando como? Ah, mas isso é uma passagem bíblica. Tudo pode ser dentro da Bíblia. Mas se não está na ordem correta, o sacerdócio de Melquisedeque sendo superior, porque já te deu tudo, já conquistou tudo, você já tem a vitória, na cruz ele já conquistou, você não pode cantar isso, porque está fora da ordem. Então, por favor, o que mais eu quero hoje, Pastor Nelson, o que mais eu quero hoje é que as pessoas entendam que elas já têm, elas não vão ter, elas já conquistaram, elas já são mais que vencedoras, a bênção já foi dada, a pedra já foi removida, já aconteceu tudo. Mas enquanto você está no sacerdócio, pendulado para o sacerdócio, principalmente o levítico, que é antes da cruz, por isso você está cantando. Você está antes da cruz, o sacerdócio levítico, que é inferior ao de Melquisedeque, está antes da cruz. Aí você fica cantando, eu te busco, te procuro a Deus, remove a minha pedra. Todas essas coisas que a gente canta, que a gente não precisaria cantar. Você já deveria estar agradecendo. Obrigado porque o Senhor removeu a minha pedra. Removeu. Não vai remover. Eu te busco? Como? Já te achei. Já te encontrei. Você habita em mim. Estou feliz. Obrigado pelo teu Espírito fazer morada em mim. Isso é mensagem de novo pacto. Isso é mensagem de nova aliança. Agora, quando nós temos o sacerdócio levítico, nós cantamos, nós temos uma linguagem errada. Altar é o palco. Que altar? Altar é na antiga aliança, não tem mais altar, o altar é você. Templo, igreja, isso é linguagem arônica. Prédio, tudo bem. Templo, tabernáculo, tabernacular. Então presta atenção. Moisés, Abraão, Arão, sacerdócio levítico, tudo isso é inferior a Melquisedeque. E Melquisedeque é o representante legal da nova aliança. Você precisa entender isso. E quando você não entende, você fica cantando errado. Quer ver? Ouvindo mensagens erradas. Qual uma mensagem errada que está no sacerdócio levítico? Tem um monte. Você vai, por exemplo, o pastor, o líder, começa a pregar mensagem e no meio da mensagem ele diz que o mundo jaz no maligno. Mas pastor, isso está escrito. Está tudo escrito. Mas quando você já tem um filtro
Aqui, você já sabe identificar, essa mensagem é para antes da cruz. Era do Jesus de Nazaré. Era lá daquele período que Pedro, Tiago, João, Jesus andou em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Só contam a história antes de Jesus morrer na cruz. Então as coisas que foram faladas ali têm que ser observadas, avaliadas e filtradas aqui para que você veja o que ele está falando. O mundo jaz do maligno. Como o mundo jaz do maligno? Então o que ele fez na cruz não valeu de nada? O diabo tem poder? Não tem. Contra a igreja, contra você, contra mim? Não tem. Hebreus 2,14 diz que os filhos participam de carne e sangue. Assim também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Como o mundo jaz do maligno? O mundo e a terra foi reconquistada por Cristo na cruz. Mas porque a igreja não sabe, fica declarando coisas que são diante da cruz, dá poder a ele. Dá poder, pastor? Dá, porque você coloca foco e fé. Porque quando você fala é o que você acredita. E se você acredita, tudo acontece pela fé. É lógico. E aí dá poder a ele. Colossenses 2,15 diz, despojando os principados e potestades, expôs a vergonha, triunfando sobre eles. Jesus venceu o diabo ou não na cruz? Se venceu na cruz, o mundo não jaz do maligno. Mas olha lá para fora como está isso. Porque a igreja precisa acreditar no que está escrito na nova aliança. Que ele venceu, que você é mais que vencedor, que a terra hoje, na plenitude dos tempos, ele fez congregar todas as coisas de novo, tantas do céu quanto da terra, uniu tudo. Hoje tudo é dele de novo. E nós somos representantes dele como embaixadores na terra. Por quê? Porque nós viemos do céu, viemos do mundo invisível para ser embaixadores na terra, de uma outra terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a nossa pátria é o céu. Nós viemos de lá. E tomamos um corpo de carne e sangue para cumprimento de uma missão aqui na terra. Mas se você não entender isso, você vai viver antes da cruz, falando antes da cruz, pensando antes da cruz, usando doutrina antes da cruz, sacerdócio antes da cruz, cantando e ouvindo mensagem antes da cruz. O mundo jaz do maligno, o diabo tem poder, ele anda ao nosso derredor. Tudo isso está escrito. Mas a autoridade foi dada a mim, a você, a igreja, para pisar serpentes e escorpiões e nenhum mal nos tocaria. Enquanto a gente não entender que o sacerdócio está errado, o sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, que governa, que tem mentalidade de reino. Então, eu não quero me alongar mais do que isso, porque senão a mensagem fica longa demais. Mas, louvores, presta atenção. Seja bem-vindo aí, valeu, Valdinei. Você precisa entender que louvores cantados na ordem errada trazem realidades de vida errada para a igreja. Por quê? Porque estamos lidando com fé. Mensagens ouvidas de forma errada entra na tua mente e você sai com a crença daquilo que você ouviu. Se for na ordem errada, você vai acreditar e vai gerar isso para a sua vida. E eu preciso fazer você entender isso. Então, vamos resolver isso. Estudando. Tem que estudar. Tem que investigar. O que é a nova aliança? O que é o novo pacto? Quais são os protocolos? O que Jesus falou? O que Jesus falou antes da cruz? A cruz está aqui. Ah, mas aqui ele falou coisas do novo pacto? Falou. Por exemplo, ele quebrou o sábado. E aí queriam pegar ele falou assim, eu sou o Senhor do sábado. Então ele quebra o sábado, mas tem igreja hoje, depois da cruz, que guarda o sábado. O próprio Jesus quebrou o sábado. Agora, por que faz isso? Porque estão pendurados no sacerdócio levítico, sacerdócio arônico. Cantando, remove a minha pedra. Hoje o meu milagre vai chegar. Ouvindo mensagem, o mundo jaz do maligno. Essas coisas fazem com que a igreja seja fraca, como diz Hebreus capítulo 7, versículo 18, fraca e inútil. Ah, ela cresce, tem muita gente, sim, mas você vai pegar essas pessoas, elas são ovelhas, elas não são generais, elas não são capitães, elas não são fortes, elas não estão aí para briga, para entrar e conquistar, não estão, por quê? Porque são fracas, e nós estamos aqui para gerar
generais, gerar capitães, pessoas que tenham entendimento. Seja bem-vindo, Júnior. Pessoas que tenham entendimento de que elas estão aqui na Terra para o cumprimento de um grande projeto, de um grande propósito, uma missão. E saiam do culto. Falou de sacerdócio? Culto. Ah, é célula. Ah, é discipulado. Ah, é encontro com Deus. Faz todo o serviço ali, mas não sabe treinar as pessoas para ir lá para fora. Aí vem essa política louca contra a igreja. Sabe o que a igreja fala? Estamos ferrados, estamos perdidos. Por quê? Porque eles, a Bíblia é clara quando diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Provérbios. Quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quem deveria estar governando? Desde o começo, Gênesis capítulo 1, 26 e 28. A igreja, as pessoas com mentalidade de Cristo, que tivesse Cristo no coração e que soubesse claramente qual era o papel deles na terra. Mas por não saber, fazemos o quê? Entregamos tudo na mão dos outros. Depois ficamos desesperados. Depois fica a gente me ligando, pastor, precisamos orar. Eles estão tentando passar a lei, não sei o que, não sei o que lá. Ah, é? Ah, mas tem uns homens lá. Meu irmão, se a igreja tivesse entendido desde o início, não fosse enganado com uma série de frases como política e religião não se misturam, essas besteiras que a gente deu ouvido desde o começo, a gente já tinha avançado muito mais. Igreja, eclesia, a palavra que Jesus arrancou ali em Mateus capítulo 13, 16 de 13 em diante, ele estava exatamente falando sobre uma igreja valente, forte, que era o modelo que ele estava tirando daquela época, que ele via os reis da época tinham suas eclesias, que eram os seus líderes, que representavam, que legislavam, que julgavam, que faziam tudo. Aí Jesus fala, eu também vou ter a minha. E a igreja foi para dentro do templo, foi para o modelo arônico, foi para o modelo sacerdotal levítico. E aí, meu irmão, mentalidade sacerdotal não tem reino. Mentalidade sacerdotal não guerreia. Sacerdote usa estola. Rei, escudo e espada, armadura, porque sai a guerra. E a mentalidade é essa. Então eu quero encerrar por aqui. Cristiane, seja bem-vinda aí. Entrou agora, Cristiane, mas eu já estou encerrando. Neide entrou aqui, Marcelo também, Marlene, vocês estão aqui no Facebook, vocês estão no Instagram. Gente, essa mensagem precisa ir mais rápido para as pessoas. Vocês precisam compartilhar, vocês precisam curtir. Vai lá no canal Nelson Guimarães Oficial no YouTube, se inscreve lá, comenta, curte, compartilha e aciona as notificações para você receber as mensagens. Essa mensagem aqui hoje mesmo vai para lá. Como eu falei no início, eu estou aqui num lugar improvisado. Na verdade, aqui em casa tudo é improvisado. Eu preferi ficar aqui dentro do quarto da minha filha. Mas o que importa é a mensagem chegar nas pessoas. As pessoas precisam ouvir isso. Melquisedeque, o tema dessa mensagem, Melquisedeque é maior que o sacerdócio levítico. Não existe levitas na igreja hoje. Que levitas? Você é da tribo de Levi ou você está conectado ao leão da tribo de Judá? E concernente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio. Então, vamos compartilhar isso. Você que quer estudar, vamos lá. Eu vou começar, eu preciso juntar um grupo de alunos para começar a turma. O nome do curso é Curso Geração 42. E nós vamos estudar tudo isso. Vai ser fácil porque vai ser pela internet. Não vai ser presencial por causa da pandemia, não tem como. Então eu vou marcar, vou criar uma sala de reunião através do Zoom. A gente vai entrar e a gente vai estudar. E vocês vão poder falar também. Então você precisa me dar o nome. Pastor, eu quero. Marcelo já deu, Camila Costa, Conrad, Felipe, Gil. Uma galera já me deu. Mas eu preciso de mais gente para a gente fazer uma turma maior. E aí a gente vai receber um PDF para você também acompanhar, ler, vou mandar por e-mail. E eu preciso que você que quer estudar, se inscreva, bota aqui, pastor, eu quero. Eu estou formando, a Neide que está aqui também quer, Marcelo também, para que eu consiga fazer, compor a turma e iniciar. Antes disso, faz essa mensagem andar, faz essa mensagem chegar nas pessoas, lá no canal do YouTube, aqui no Facebook, faz comentário, compartilha com as pessoas, aqui no Instagram e aqui no Facebook. Faz essa mensagem voar para que as pessoas entendam que nós precisamos andar na ordem certa, porque um dia
todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo para dar conta a Deus do que fizemos aqui. E a gente não quer ouvir repreensão. Nós queremos ouvir servo bom e fiel. E nós precisamos fazer isso. Como faz, Júnior? É só você botar aqui, eu quero. Eu vou botar teu nome aqui. Quando for começar, eu vou colocar a data. Ó, iniciou tal dia. Vou marcar um horário para todo mundo estar dentro da sala lá do Zoom e a gente estudar. Eu vou passando conteúdo, vou passando os PDFs, tá bom? E eu vou desafiando vocês também a trazer mais gente, porque a gente quer que todo mundo estude isso. A gente não quer só a gente quer muita gente entendendo o que é a mensagem do reino. Ok, gente? Deixa eu orar para a gente encerrar. Senhor, obrigado por esta mensagem, obrigado por esta noite. Nós temos convicção de tudo isso que o Senhor tem falado conosco. Todos que estão aqui, que vão ouvir essa mensagem, que estão recebendo esta palavra, Senhor, traz luz, traz revelação, abra os olhos espirituais e o coração para que eles venham entender. Senhor, nós te agradecemos, o teu Espírito tem trazido luz a todos nós. Senhor, obrigado, porque todos que estão ouvindo aqui hoje, que vão ouvir depois, são abençoados. Oramos também pelo nosso país, determinamos que o Brasil é abençoado, o nosso presidente e esse governo é abençoado, é o governo que está hoje. Não podemos mudar nada disso. Então, que esse governo que está seja abençoado, cada dia mais e mais iluminado, e que o Senhor venha falar a cada dia no coração deles para fazer com que o Brasil cresça e avance. Determinamos também, ó Deus, que o povo brasileiro é um povo saudável. Ninguém, Deus, ninguém é debilitado na saúde, mas todos têm saúde, são saudáveis. Nós decretamos e determinamos isso em nome de Jesus. Que cada pessoa que está hoje no hospital, num leito, seja visitada agora e seja tocado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado aí pela tua participação. Jonathan Júnior, Cristiane, todos que entraram aqui, que entraram também aqui no Facebook e aqui no Instagram. Fica na paz. Excelente final de noite, uma semana cheia de conquista para vocês. E ativa o rei. O rei, quando está ativo, tua mentalidade abre para todos os setores da sua vida. Ok? Ativa o rei e fica na paz. Fui.